Canal da Benção, a Rádio Gospel do Brasil, abençoando você, que Deus abençoe. Você ouviu, né? Melhor dizendo, Mari Borges, A Casa é Sua. Ouviu também Jefferson e Suelen, Saudade de Casa. E além disso, ouviu também Gessé Aguiar, Alívio. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, aonde quer que você esteja, que você seja muito abençoado. Queremos dizer para você nesta hora, neste momento, que você é uma pessoa especial. Deus te ama, Ele te quer bem. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos antes mesmo de falarmos alguma coisa. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, onde quer que você que nos ouve pelas ondas do rádio, onde quer que você esteja, seja muito abençoado. Que Deus seja contigo na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Ele seja o teu companheiro. Estamos aqui nessa programação e temos uma palavra de Deus para o seu coração neste momento. Para você que também nos está assistindo pelo YouTube, tá bom? Estamos ao vivo pelo YouTube. Você que está no nosso canal Vamos de Bíblia, acompanhando esta pregação, este momento de falar com Deus, você pode nos ajudar. Como você nos ajuda? Clicando aí em inscrever-se no nosso canal e também dê o seu like, tá bom? Ativa o sininho, você ajuda muito o canal a crescer. E claro, você também vai ser abençoado, alcançado por essa palavra. A leitura bíblica que nós iremos ler neste momento está lá no Evangelho de João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 60, capítulo de número 6, melhor dizendo. Evangelho de João, capítulo de número 6, o verso de número 60. Nós iremos ler alguns versículos. A palavra do Senhor diz assim em João, capítulo 6, verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os discípulos murmuravam disso, diz-lhes: isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde estava primeiro? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Verso 66 diz que, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. 67. Então disse Jesus aos 12: querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Esse trecho da Bíblia Sagrada vai nos tratar de um momento em que Jesus estava sendo acompanhado já por muitos discípulos, uma grande multidão acompanhava Jesus na sua trajetória, na sua caminhada. E neste momento, nesta mensagem, eu quero te levar a uma reflexão em cima de uma pergunta no tema desta mensagem. Até que ponto você está disposto a seguir a Jesus? Calma que você vai entender essa palavra. Nós sabemos que hoje existe muita facilidade, né? A facilidade é muito grande para seguir Jesus. Cultos em várias igrejas, de vários gostos,
Em cada esquina nós temos um templo, uma casa de oração, uma comunidade, um lugar para se adorar. E sabemos que essa facilidade ela gera muita comodidade, né? Muita comodidade. Tem lugares que você chega e apenas as palavras são de autoajuda. São palavras que a pessoa recebe orientações de autoajuda para facilitar o seu dia a dia, para compreender melhor e digerir melhor os planos de Deus. Mas muitas das vezes Deus quer falar conosco de maneiras diferentes. Sim, de maneiras diferentes. Nós sabemos que esse trecho da palavra do Senhor, se você acompanhar lá no capítulo 6, Jesus ele tinha há poucos feito a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus alimentou uma grande multidão. E nesse momento, após esta passagem, os discípulos eles passam pelo mar e aí Jesus se apresenta no meio do mar, nessa passagem bíblica, e do outro lado, Jesus está ali ensinando a multidão sobre algumas coisas, acerca de algumas coisas. Jesus ali estava falando para o povo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus dizia para aquelas pessoas: eu sou o pão da vida, e quem comer do meu corpo e beber do meu sangue, este tem parte comigo e eu tenho parte com ele, simplificando as palavras de Jesus. E sabemos ali que no decorrer ali dos versículos da trajetória bíblica ali contada por João, nós vemos que muitas pessoas começaram a murmurar no seu coração, achando aquela palavra uma palavra pesada, uma palavra dura de se ouvir. E é assim que acontece quando nós e muitas pessoas ouvem a verdade. Às vezes não entendem essa verdade dita por Jesus, a maneira como ele quer dizer essas palavras, e muitos deixam de seguir a Jesus quando a verdade chega na vida deles, quando a verdade ela se depara com a vida do ser humano. Muitas das vezes a verdade ela contrasta com a vida do ser humano, porque as pessoas elas querem muita facilidade, mas quando querem resolver sua vida, procuram até as igrejas, a Deus, aí vem a verdade de encontro no seu coração, e às vezes essa verdade não vai de encontro àquilo que aquela pessoa estava querendo ouvir, né? Ou seja, às vezes a sua vida estava até em desacordo, a sua vida estava até fora daquilo que estava sendo pregado ou requisitado naquele momento pela palavra de Deus. E aí muitos abandonam o caminho do cristianismo, abandonam a Jesus, porque não aguentam, não suportam ouvir a verdade, porque na verdade não era aquilo que a pessoa queria ouvir, ela queria ouvir algo para alegrar o seu coração, não algo para a sua correção. E nós sabemos que muitos têm deixado de seguir a Cristo por causa das facilidades que o mundo tem oferecido. O mundo tem oferecido palavras muito mais gostosas de se ouvir. O mundo ele oferece atrativos demais para que você abandone essa vida de cristianismo e siga uma vida aí fora dos caminhos do Senhor. O mundo oferece facilidade para o ser humano. E a palavra de Deus, a palavra genuína, a palavra verdadeira, ela não oferece uma porta larga. A palavra de Deus e a verdade, ela oferece uma porta estreita. E essa porta estreita só passa quem estiver alinhado, quem estiver de acordo, quem estiver dentro dos parâmetros exigidos por mim, não, pela palavra de Deus. É a palavra que filtra
quem entra pela porta estreita e quem não entra. Voltando à passagem bíblica, muitos deixaram de seguir a Jesus porque as pessoas queriam facilidade, as pessoas já tinham acostumado com a questão de Jesus fazer milagres, prodígios, alimentar as multidões, as pessoas que estavam até com problema de alimento, com fome, né, com sede. Estar com Jesus naquele momento, naquela época, simbolizava ter as suas necessidades supridas, suas necessidades físicas e também as suas necessidades espirituais, né? Mas a multidão, ela não tinha só pessoas que estavam ali por causa de Jesus, estavam ali por causa de várias coisas. E muitos também estavam para ver o que Jesus ia fazer, para tentar achar algo para incriminar a Jesus. Então a multidão estava ali andando com Jesus para algum objetivo específico, cada um tinha o seu objetivo. Mas quando Jesus ele fala aquelas palavras, as palavras de Jesus não estavam de acordo com a maioria. As palavras do mestre naquele momento eram palavras que filtravam as pessoas. E muitos deixaram de seguir a Jesus. A palavra do Senhor é bem clara em dizer que, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com Jesus. Porque estes que não andavam mais com Jesus não suportaram ouvir a verdade. E a verdade, meu irmão, a verdade ela dói. A verdade, muitas das vezes, ela machuca. Mas quando Deus, Ele corrige porque Ele ama. Quando Deus ele fala alguma coisa que você acha que está demais, está muito forte, na verdade Deus quer o seu bem. Deus quer falar para o seu bem. E muitos abandonaram a Jesus e ainda abandonam a Jesus até hoje, porque Jesus não é como eles queriam que Jesus fosse. E por acharem ofensivas demais essas palavras do Mestre, muitos deixaram e ainda deixam de seguir a Jesus. E o mais interessante é que se a gente analisar o dia de hoje, os dias atuais, se você fala alguma coisa para um irmão, tentando ajudá-lo a resolver um problema, ou fazer com que ele se achegue mais próximo de Deus, às vezes a gente muda as palavras para que aquela pessoa aceite. Existem muitas facilidades e muitas igrejas que já deixaram de pregar a ressurreição de Cristo, a vida eterna. Já tem muitas igrejas que deixaram de pregar o Jesus crucificado, o Jesus que se entregou como cordeiro mudo naquela cruz. Muitos já deixaram de pregar isso. Deixaram de pregar que Jesus está voltando, deixaram de pregar que Jesus está às portas. Muitos já mudaram os seus discursos para arrebanhar pessoas, para pegar de volta aquelas pessoas que foram saindo das igrejas, saindo dos ministérios. Muitos têm feito palavras que confortam essas pessoas no sentido assim de ajudá-las, mas não de pregar a verdade, pregar algo que as convém. Porque pregando algo que as convém, elas retornam para a igreja. Então, essa facilidade de se mudar o discurso está aí no mundo, acontece até hoje. Mas o mais lindo de Jesus é que em nenhum momento, Jesus vendo os seus discípulos irem embora, as pessoas não suportando a palavra, porque se acharam ofensivas demais, palavras duras demais de Jesus. Mas mesmo Jesus vendo isso, Jesus não mudou o seu discurso. Sabe por quê? Porque a palavra da verdade, ela exorta sim, ela dói sim, mas ela também conforta e ela consola. Como eu disse, a palavra ela filtra os verdadeiros adoradores.
E Jesus não mudou o seu discurso. Jesus não falou assim, não, fica aqui, ó, eu vou mudar essas palavras, eu vou falar de outro jeito, eu vou pegar, eu vou colocar umas palavras mais bonitas. Não. Jesus manteve-se firme, porque a verdade tem que ser pregada de forma firme, nem que isso custe a própria vida. A verdade da palavra de Deus, ela não pode ser alterada, maquiada, porque ali está a vontade de Deus para as nossas vidas. E Jesus, vendo aqueles discípulos irem embora, ainda olhou para os seus apóstolos e falou, e vocês não querem ir também não? Ou seja, falando assim, se vocês também não aceitarem a verdade, pode ir embora também. Jesus, ele não mudou o seu discurso, não mudou a sua palavra, porque a palavra dele, ela é firme, ela é fiel, porque a palavra dele é o caminho, a palavra dele é a verdade, a palavra dele é a vida. Quando aceitamos as palavras de Jesus, nós aceitamos um caminho correto, nós aceitamos uma vida correta, porque Ele quer o nosso bem. E aí Jesus, dizendo para os seus discípulos, vocês não querem ir também? Levantou-se Pedro, cheio do Espírito Santo, um dos 12, respondeu, Senhor, para onde iremos? Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Sabe o que quer dizer? É que se do lado de Jesus não tivesse essas palavras, aonde eles encontrariam? Em nenhum outro lugar. Porque quando temos Jesus nas nossas vidas, temos paz. Quando estamos ao lado de Jesus, temos solução de problemas, temos supridas as necessidades espirituais, físicas, emocionais, porque Jesus é suficiente para a humanidade. E Pedro disse, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Essa história é linda, porque é apenas em Jesus que nós encontramos a promessa que Ele iria ao céu, nos preparar um lugar, Ele voltaria para buscar-nos e levaria para morar com Ele. Só em Jesus nós temos essa promessa. Então os discípulos entenderam isso, e aqueles que ficaram com Jesus, foram filtrados pela palavra, porque na verdade as palavras de Jesus não é que a palavra é dura demais, é amarga demais, não. Na verdade é a boca que experimenta essa palavra que está cheia de amargura. Então a pessoa que recebe a palavra de Deus e não aceita aquela palavra, é que ela não está de acordo para receber a palavra de Deus. A dureza, ela está nos corações das pessoas que recebem a palavra de Deus. Quando uma pessoa não aceita, vira as costas, pode ter certeza, não é porque você pregou muito, não é porque você falou palavras que deixaram aquela pessoa chateada, não. Quando você prega o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que Deus se responsabiliza. Enquanto Jesus agradava todo mundo, a multidão estava lá. Enquanto Jesus tinha muitos favores, muitos benefícios para aquela multidão, toda aquela multidão chegava. Mas quando Jesus abria a boca para pregar a verdade, e a palavra era dura demais, muitos abandonaram a Jesus, e muitos têm abandonado a Jesus ainda nos dias de hoje. Quando Jesus fala conosco, quando Jesus nos corrige, nos exorta, saiba de uma coisa: os que se interessam por Ele e pela palavra dEle não se ofendem, não se escandalizam. Eles aceitam e se submetem à palavra de Deus, tendo uma vida nova, uma vida transformada, uma vida de mudança. Hoje nós pregamos a palavra de Deus, e eu preguei essa mesma palavra, e
para a glória de Deus, uma alma retornou para Cristo através dessa palavra. É dura demais a palavra? Não, é a palavra de Deus. E as pessoas sabem quando a palavra fala com elas. E as pessoas que recebem a palavra, elas aceitam, se submetem e falam: eu vou mudar. Eu vou mudar a minha vida, eu vou transformar a minha vida. Meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve aqui pela rádio ou você que está nos assistindo no YouTube, saiba de uma coisa: Deus nunca vai querer o seu mal, Deus quer o seu bem. Deus quer corrigir você, Deus quer arrumar a casa. Não tem como alguém morar numa casa cheia de entulho, cheio de sujeira, cheio de coisas ali que você não consegue nem adentrar essa casa. Abre a porta da sala, tem obstáculos, sujeira, um monte de coisa. Aí você vai pro quarto, não tem nem como abrir a porta porque tá abarrotado de bagunça, coisas que não servem, que não presta, telha de aranha. Deus não habita em lugar que precisa de faxina. Deus não habita em lugar que precisa de mudança. Se acheguem a Cristo, se achegue a Jesus. Se você ainda não aceitou, aceite Ele como seu Salvador. Se você está distante dos caminhos do Senhor, essa palavra é para você. Retorne para Cristo o mais rápido que você pode fazer. E tenha certeza que o Espírito Santo vai te ajudar a tirar toda essa sujeira que está dentro de você. Todas essas coisas que estão te atrapalhando, esses obstáculos, essas coisas que não deixam você viver em paz. O Espírito Santo trabalhará e fará a faxina necessária para que o próprio Deus habite dentro de você, pois somos templo. Fique com essa palavra. E se você tiver a oportunidade, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Procure uma igreja, faça a confissão pública, levante as suas mãos, aceite, retorne para Cristo, que Deus tem o melhor para a sua vida. Lembre-se, só em Jesus nós temos a certeza da vida eterna. E ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Nenhum de nós merecíamos a vida eterna, mas nós alcançamos a vida eterna através do sacrifício de Jesus Cristo nas nossas vidas. Se somos salvos hoje, se você é salvo hoje, não é pelo seu merecimento, não é porque você merece, é pela graça, porque a graça é o favor imerecido. Nós não merecíamos, mas mesmo assim Ele nos amou. João 3,16 vai dizer que porque Ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que pudesse morrer por mim e por você. E Jesus não foi morto, Ele se entregou, pensando em mim, pensando em você aqui agora, ouvindo essa programação ou assistindo esse vídeo. Então que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe toda a sua família, bom? Em nome de Jesus, amém. Thank you.